Boa noite a todos. Vamos começando aqui mais uma reunião aqui de serviço de urologia do Hospital Universitário Pedro Ernesto, da UERJ. Hoje é dia 19 de outubro, 8 horas da noite. Nossa reunião é pontual, de 8 às 9, não passa, porque tem toda essa... Nós estamos nos últimos 2 meses esse ano aí, né? A gente vai até novembro e depois um descanso aí por 3 meses. Dando sequência às nossas reuniões... Vê se o Guilherme Tocha está... Desculpa. Dando sequência aqui às nossas reuniões, né, a ideia nossa aqui é a gente sempre intercalar uma aula de um tema relevante com um artigo também de relevância, né? E esse artigo foi publicado agora no Journal, né, um artigo agora de setembro, bem recente, e que gerou bastante na comunidade como um todo, urológica, né? De modo que traz em discussão a possibilidade da biópsia transperineal, né? Então, é um assunto que está bem quente. Então, o Daniel Perinho é residente do primeiro ano, ele vai nos mostrar aí os dados do artigo e, ao final, a gente tem uma discussão aí em torno de 20 minutos. Boa noite, Perinho. Fica à vontade para começar. Obrigado. Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Então, como o professor Paulo falou, eu sou Daniel, sou residente do primeiro ano de serviço. Vou apresentar o artigo. Foi publicado, como o professor Paulo também falou, dia 24 de setembro, faz nem um mês que o artigo foi publicado no Journal. O artigo é uma meta-análise, é uma revisão sistemática de 8 estudos que comparam a necessidade de a realização de biópsia transperineal com e sem antibiótico profilaxia. Tá? O nome do artigo está aí na tela. A gente vai começar, então. Inicialmente, uma introdução. A gente está acostumado muito mais com a biópsia transretal, é o que a gente utiliza na prática na maioria dos serviços. A biópsia transretal tem uma taxa de sepse de 10 a 0,8%, um índice de hospitalização devido a complicações de 1,1%, e uma taxa de infecções do trato geniturinário, prostatite, infecção urinária, de até 63%. Devido a isso, a biópsia transperineal vem ganhando popularidade. A European Urology já, inclusive, recomenda como escolha. Ela usa basicamente de uma série de primeira geração para combater germes de pele. A biópsia transperineal ela é bem tolerada, tem uma curva de aprendizado moderada, sem muitas dificuldades, e uma elevada taxa de detecção de câncer. O artigo, inclusive, cita que a taxa seria, inclusive, maior do que a taxa na biópsia transretal. Então, o estudo, como foi falado, ele tem o objetivo de demonstrar que o antibiótico profilático não seria necessário nos casos de biópsia transperineal. Por que isso? Então, eu coloquei uma imagem aqui, a biópsia transretal, que a gente normalmente faz, como a imagem é bem clara, a gente invade o reto, acaba o índice de contaminação sendo bem maior. A biópsia transperineal não tem necessidade de atravessar o trato digestivo, o reto, é simplesmente a punção atravessando uma área esterilizada da pele. Então, a possibilidade de contaminação é bem menor. Aqui, inicialmente, só os métodos de como foi feita a análise essa meta-análise. Foi utilizado o método PRISMA para detecção dos termos. Foi utilizado os termos transperineal, biópsia e próstata para identificar, para fazer a busca pelos artigos. Não foi estabelecido nenhum limite de data. Nos critérios de seleção, eles utilizaram esse acrônimo PICOS,
seriam patients, que é para identificar pacientes que realizaram biópsia transperineal, intervention, que são os pacientes que acabaram fazendo sem antibiótico, e comparison, quem fez com antibiótico, outcome, que seria o desfecho, são as complicações, possíveis complicações, e study type seriam os tipos de estudo que eles procuraram, que seriam ensaios clínicos randomizados, estudos prospectivos e retrospectivos. Eles só incluíram estudos comparando AP e NAP, são antibiótico profilaxia e não antibiótico profilaxia, independente de qual tipo de antibiótico foi utilizado. As complicações que eles descrevem e investigam ali no artigo são febre, que foi considerada acima de 37,5 graus, infecção do trato geniturinário, que seria urinocultura positiva com sintomas urinários, prostatite aguda, epididimite, sepse, e, além disso, reinternação nos primeiros 30 dias após a biópsia. Para a seleção dos artigos, também 2 autores independentes selecionavam os dados. Em caso de alguma discrepância, isso era resolvido por um terceiro autor independente. Relato de caso, editorial, séries únicas e cartas auditório, trabalhos menores não eram excluídos do processo. Com relação à parte de análise estatística, sempre que um artigo, que 2 ou mais artigos apresentavam as mesmas complicações, isso se enquadrava para ser inserido na meta-análise. Descrição aqui normal da análise estatística: um risco relativo maior que 1 indica um risco de complicação nos pacientes que não utilizaram antibiótico. E para gerar esse significante estatístico, teria que ter um P menor que 0,05 e intervalo de confiança maior que 95%. Aqui é uma tabela mostrando como foi feita a seleção. Inicialmente foi selecionado mais de 1.700 artigos. Desses 1.700 já foram excluídos de início 65 por serem trabalhos duplicados. Após 1.271 foram excluídos por serem irrelevantes ao tema, desses ficaram 411. Dos 411 artigos, por vários motivos aqui que são os métodos de exclusão, terminaram em 8 artigos. Tá? Aqui, trabalhos que não eram em inglês, estudos de relevância, cartas auditores, vídeos, etc., tudo isso foi excluído. No fim, acabaram sendo 8 trabalhos que foram estudados. Esses 8 trabalhos são 4 estudos retrospectivos e 4 prospectivos. Esses prospectivos são não randomizados. O total dos trabalhos gerou uma quantidade de pacientes de 3.662 pacientes. Desses, 2.368 foram utilizados antibiótico profilaxia e 1.294 não teve uso de antibiótico profilaxia. Com relação à qualidade de avaliação, o estudo refere que dos 8 trabalhos, 2 eram considerados de alto risco de viés, 5 de moderado risco e um estudo tinha baixo risco de viés. O principal risco de viés que eles consideraram era o risco de confusão. De repente, o trabalho utilizar um antibiótico em pacientes com mais risco ou menos risco de infecção e não utilizar no paciente com menor risco. E aí isso poderia gerar uma confusão. Além disso, alguma falta de dados, os artigos não especificavam, em sua maioria, a quantidade de punções feitas em cada biópsia, o que também interfere no risco de infecção. E eles consideraram também que a não utilização de urinocultura de rotina também atrapalhava um pouco para a identificação de infecção do trato urinário. Também foi citado que nenhum deles citou exatamente o que seria um critério para definir sepse para eles. Então, às vezes, poderia ser falseado o paciente ter sepse ou não. Aqui é uma tabela mostrando todos os trabalhos, comparação, são 4 prospectivos, 4 retrospectivos, alguns foi feita a biópsia guiada por ressonância, outros não. A idade dos pacientes, em média,
aqui, ó, aqui a idade com pacientes que realizaram antibiótico e que não utilizaram antibiótico. A idade é semelhante, não tem uma interferência muito grande. Alguns artigos colocaram valor de PSA, outros não, mas que também não tem muita relevância para a situação. Aqui, os antibióticos utilizados, a maioria usa Bactrim ou quinolona, mas alguns utilizaram gentamicina, cefazolina. Isso também, e o que altera também a análise é que alguns utilizaram múltiplas doses de antibiótico, enquanto outros utilizaram dose única. Tá? E aqui, alguns artigos colocaram a média de punções realizadas em cada biópsia. Aqui foi realizado 20, 13, 12, mas a maioria não colocou esse dado. Então, com relação aos primeiros resultados do estudo, eles avaliaram febre, reinternação, sepse e óbito e infecção do trato geniturinário. A febre foi avaliada em 6 dos 8 estudos. 725 pacientes, aqui a gente pode ver aqui na tabela, 725 pacientes, desses 725 pacientes utilizaram antibiótico profilaxia e 864 não utilizaram, dos pacientes que tiveram febre. O risco relativo ficou em 1,02, mas o trabalho acabou tendo, a análise acabou sendo sem significância estatística devido ao intervalo de confiança enorme, bem alto, ali entre 0,02 e 44. O P acabou não tendo significância estatística. Vê que é um intervalo de confiança que acaba ficando alargado. Aqui esses estudos aqui, o Josevix de 2020, o estudo Pecker também, e a favor dos antibióticos aqui o estudo Zabo de 2021. Infecção do trato geniturinário, que inclui prostatite, infecção urinária, epididimite, todos os 8 estudos avaliaram esse critério. Nesse caso, os pacientes com antibiótico profilaxia teve uma taxa de 0,11% de infecção do trato geniturinário, enquanto os pacientes sem antibiótico profilaxia, que foram 1.294, apresentaram uma taxa de 0,31. Tá? Também, nesse caso aqui, acabou sendo um pouco maior, mas mesmo coisa. Todos os dados que vão ser apresentados, todos eles acabaram sendo sem significância estatística. Aqui também o risco relativo acabou sendo 2,09, mas o trabalho também não apresentou significância estatística, o P de 0,29. Aqui temos na tabela o estudo aqui, dois pacientes de 229 que não utilizaram antibiótico acabaram tendo infecção do trato geniturinário, contra 0 que utilizaram antibiótico. Aqui 2 com antibiótico apresentaram, enquanto nenhum com antibiótico não apresentou, e assim por diante. Em relação a sepse, óbito eles colocaram, mas não teve nenhum dos estudos apresentou nenhum caso de óbito relacionado à complicação pós-biópsia. Aqui também a mesma coisa, todos os 8 estudos foram utilizaram esse critério. 0,3% dos pacientes com antibiótico profilaxia apresentaram quadros de sepse, enquanto 0,09% dos pacientes sem antibiótico profilaxia apresentaram quadro de sepse. Então, aqui mesmo sem antibiótico profilaxia, teve um pouco menor, mas mesma coisa, sem significância estatística importante. Mas a gente vê que realmente parece não ter a antibiótico profilaxia na biópsia transperineal parece não ter uma importância, não ter uma relevância importante para evitar quadros de complicações pós-biópsia. Com relação à reinternação, 8 estudos também, todos os 8 estudos apresentaram 0,13% dos pacientes com antibiótico profilaxia tiveram que reinternar, enquanto 0,23% dos pacientes sem antibiótico precisaram reinternar. Também aqui a tabela mostra direitinho aqui as análises, intervalo de confiança, e novamente também
a diferença estatística é muito pouca, então também eu considero sem significância. Aqui eu coloquei primeiro um breve resumo de informações dos estudos que foram utilizados. O estudo Pecker, que foi um estudo de 1984. Outra coisa que eu esqueci de falar, aqui quando eles fazem as análises, tem 2 estudos que eles são de 1984 e 86. Eles também fazem o cálculo da porcentagem excluindo esses 2 estudos, para fazer uma análise mais sensível, considerando que em 1984 e 86 as biópsias eram diferentes, eram com agulhas mais grossas, o índice a flora bacteriana e resistência a antimicrobianos era diferente. Eles fazem essa análise sem esses 2 estudos e continua o resultado similar. Esse estudo aqui foi o primeiro relacionado à biópsia transperineal. Eles dividem os pacientes em 4 subtipos. É uma análise pequena, de 162 pacientes, mas 44 deles não fazem antibiótico profilaxia, 69 fazem antibiótico antes e depois da biópsia, 42 fazem só depois e 7 fazem só antes. O artigo não apresenta, não tem diferença em relação a desfecho de complicações. Os outros artigos que estão aqui são todos artigos a partir de 2019, tá? Que quando começa a ficar mais em voga a questão da biópsia transperineal, principalmente pela necessidade da biópsia transretal de antibiótico profilaxia. Isso acaba criando resistência bacteriana, então está voltando a ser uma possibilidade, está sendo considerada como uma nova possibilidade de biópsia transperineal, então novos artigos estão saindo. Esse estudo aqui, 400 pacientes, 177 sem antibiótico profilaxia e 233 com antibiótico profilaxia, nenhum deles apresentou casos de infecção do trato geniturinário. O estudo John também, mesma coisa, nenhum, tanto com ou sem profilaxia, não apresentou. O estudo Szabo, foram feitos 30 pacientes só com antibiótico profilaxia e 212 sem. Não apresentou nenhum caso de sepse. Eles relataram um caso de abscesso perianal na biópsia transperineal. É uma complicação rara, foi visto somente nesse estudo, e eles até questionam que essa contaminação pode ser tanto da pele, na não esterilização adequada, quanto a agulha transfixar encostar na parede do reto durante a biópsia. Mesmo com esse caso, eles consideram que, se for pensar no custo-benefício, de 0,4% dos pacientes que evoluíssem com essa complicação, ainda assim, isso não justificaria um abandono da técnica, visto que, nesse caso, não precisa usar antibiótico profilaxia, provavelmente, e no caso de biópsia transretal, tem que ser utilizado antibiótico profilaxia, isso induz resistência bacteriana, alteração da flora intestinal e o risco de reação alérgica, que quinolonas e Bactrins e Trimetoprins são entre 0,5% e 2,2% de reação alérgica. Outros estudos maiores que entraram na meta-análise, o estudo Ristow, ele analisou 1.000 pacientes. Desses 1.000, 400 não utilizaram antibiótico profilaxia e 600 utilizaram. Nenhuma cultura de urina foi positiva e apenas 3 pacientes dos pacientes não antibiótico profilaxia apresentaram sintomas urinários, com urinocultura negativa. O estudo Lopes, que é o maior estudo relacionado à biópsia transperineal, apresentou somente 2 pacientes com sepse urinária. Ele fala que foi ambos no grupo da antibiótico profilaxia, mas com o viés, claro, que 1.043 pacientes foi feita a biópsia com antibiótico profilaxia, então o risco de ter complicação nesse grupo é maior. E o estudo Ganzel,
Ele não é um dos estudos que está na meta-análise, mas o artigo cita ele, que recentemente foi publicado uma série com 621 pacientes, todos submetidos a biópsia sem antibiótico profilaxia, e desses, apenas 4 apresentaram quadro infeccioso, e um deles somente desenvolveu sepse. Com relação à discussão do artigo, o artigo fala essa questão de que o uso indiscriminado de profilaxia, tanto equinolona contra sulfas, aumenta o risco de E. coli resistente, sepse, internação em CTI, paciente que interna acaba precisando de uma antibiótico profilaxia de amplo espectro, tudo isso gera custos para a saúde, por isso seria um benefício importante da biópsia transperineal não necessitar de antibiótico profilaxia. A incidência de sepse e complicações menos importantes é baixa, e a diferença entre usar antibiótico profilaxia ou não foi relevante, segundo essa meta-análise. A meta-análise sugere que seja cada vez mais utilizada e sem necessidade de antibiótico profilaxia. De novo, questão de menos custo, menos resistência bacteriana. Somente de todos os 3.662 pacientes, somente 4 apresentaram um quadro de sepse, 0,11%, um valor baixo. Comparado no início ali a gente nos pacientes com biópsia transretal, mesmo com antibiótico profilaxia, o índice é de 0,3% a 0,8%. O estudo teve algumas limitações que o artigo comenta. Não tem nenhum ensaio clínico randomizado publicado ainda, comparando, isso seria importante para confirmar a não necessidade de antibiótico profilaxia. As doses, tipos de antibiótico, o tempo de antibiótico terapia entre os estudos variam, o que também afeta a análise, e os estudos eles não especificam o número de fragmentos retirados em cada biópsia. Mas o artigo cita um estudo que foi feito realizando 41 fragmentos, estudo com 182 pacientes, retirando 41 fragmentos em cada biópsia prostática. E somente 2 casos de infecção do trato urinário afebril, infecção baixa, foram relatados. Uma análise, também um estudo pequeno, 182 pacientes, mas com uma quantidade de biópsias grande, e isso não interferiu, não desencadeou um aumento importante dos quadros infecciosos. Então, com relação à conclusão do artigo, ele cita que 7 dos 8 estudos tinham um viés médio a alto, aquilo que a gente falou, um viés de confusão, não especificando para quais pacientes de alto ou baixo risco foi dado antibiótico ou não, e também que não teve significância estatística nas alterações. Mas o que o artigo cita é que provavelmente a biópsia transperineal seja uma medida futura importante, mas que enquanto não saem ensaios clínicos randomizados que confirmem melhor essa hipótese, é importante ter sempre cuidado ao fazer a biópsia, não transfixar a parede retal, porque isso vai gerar contaminação, como a biópsia transretal, e em caso a caso, pacientes de alto risco, diabéticos graves, etc., deve ser considerada antibiótico profilaxia. A princípio, cobrindo o gram positivo, somente germes de pele. Tá? Mas é basicamente isso aí. Boa noite, gente. Boa noite. Daniel, cara, excelente apresentação. Você Obrigado. esmiuçou muito bem o assunto, o artigo, pegando os trabalhos da meta-análise, exemplificando cada um isoladamente e em conjunto. Então, assim, ficou muito bem explicado a ideia dos autores do artigo pela sua apresentação, né? Então, quando a gente fala em biópsia transperineal, pensar um pouquinho atrás, antigamente o que se imaginava, né? Sempre tentar evitar qualquer solução de continuidade com a pele.
Então, pensando em biópsia transretal, teoricamente, seria algo menos invasivo, já aproveitando o orifício do reto para fazer a biópsia. Nós fazíamos muito, ainda bem que hoje a gente não faz mais, mesmo no serviço público, né? Mas fazemos muito biópsias sem sedação, apenas com xilocaína local. Então, quando a gente pensava nisso, pensar numa biópsia transperineal, a gente achava algo até extremamente agressivo, né? Apesar de que, no passado, essa biópsia já teria sido bastante utilizada, né? Mas com o passar do tempo, principalmente fora aqui do Brasil, Estados Unidos e Europa, principalmente, eles começaram a identificar esses trabalhos, mostrando uma diminuição da infecção com os pacientes submetidos à biópsia. E não só isso, né, Daniel? O intuito desse trabalho foi falar de antibiótico profilaxia, se a gente de fato necessita ou não de antibiótico profilaxia nos pacientes submetidos à biópsia. Eu acho que ninguém aqui teria coragem de não fazer um antibiótico profilático num paciente submetido a uma biópsia transretal, né? A gente está violando o intestino, uma área extremamente contaminada, o reto principalmente, extremamente contaminada, uma quantidade enorme de bactéria. E mesmo com antibiótico profilaxia, é um procedimento que a gente tenta, a gente observa, né, um grande número de infecção, até casos de internação e sepsis. Acho que a gente que está na urologia aí um pouquinho mais tempo, acho que todos nós já tivemos um paciente nesse perfil que precisou de internação após uma biópsia da próstata transretal. Hoje, com toda a evolução nos métodos diagnósticos, a gente sempre tenta evitar biópsias desnecessárias, né? E não só pensando em minimizar o diagnóstico de doença clinicamente insignificante, mas também para evitar as comorbidades relacionadas à biópsia, porque a biópsia transretal ela é um procedimento que sim leva a grandes complicações. Então, esse trabalho que você apresentou hoje foi muito interessante, porque ele não está comparando com taxa de infecção na biópsia transretal. Ele já coloca a biópsia transperineal como um procedimento mais seguro e ainda faz uma comparação entre os pacientes realizarem ou não uma antibiótico profilaxia e com resultados muito semelhantes entre o grupo que tomou antibiótico e o grupo que não tomou antibiótico, né? E a gente tem essa ideia hoje aqui no Brasil. Eu não sei se vocês lembram, numa aula que a gente teve aqui nessa reunião com o professor Miguel, na aula dele, ele já falou que todos os pacientes dele, ele já indicava a biópsia transperineal, e acredito que em breve isso vai se tornar uma realidade, está saindo já em guideline essa situação, porque de fato diminui o índice de infecção. E não só isso, né? Ela acaba aumentando até o índice de detecção de lesões, principalmente lesões na região anterior, que na biópsia transretal a gente tem uma dificuldade maior para localizar. Geralmente essas lesões são mais localizadas quando é feita uma ressonância com fusão de imagens, né? Então eu espero que em breve... Até outra questão também que sempre foi discutida é a questão da anestesia. Só que hoje a gente faz lá no SUS, né, no nosso serviço, a gente faz uma grande parte das nossas biópsias já com sedação. E no serviço privado, acredito assim, pelo menos nos grandes centros aqui no Rio de Janeiro, são todos feitos com sedação. Então, isso não seria um empecilho para a realização da biópsia transperineal. Eu confesso que, inicialmente, eu teria um receio em não fazer um antibiótico profilaxia, mas acho que os trabalhos estão aí para isso, os estudos estão aí para isso, para mostrar a segurança, né? Como você falou, são necessários mais estudos para isso,
mas mostra um caminho que pode ser positivo, sim. Tá? Muito obrigado aí pela apresentação, Daniel. Obrigado. Eu vou agradecer a presença de todos, vou me desculpar, porque eu vou precisar me ausentar da reunião. Paulo, obrigado aí por iniciar e por segurar, desculpa o atraso e a ausência precoce aí. Tranquilo. Está o Bruno aí também agora com a gente, que chegou. Perim, primeiro, te parabenizar pela apresentação, foi ótimo, tá? Obrigado. Por você também, pela sua residência, que você tem se dedicado bastante, de uma forma geral, parabéns. Obrigado. Com relação ao artigo, esse artigo ele é uma meta-análise. Né? A meta-análise, teoricamente, é o maior nível de evidência, né, que existe, né? Porque ele reúne ensaios randomizados, né? E junta esses pacientes aí que têm a mesma metodologia e faz uma análise sobre esses RCTs. E esse estudo demonstrou, né, na verdade, ele mudou a recomendação da Sociedade Europeia de Urologia. Tá? Eu tô até aqui... eu vou ler aqui para você. Quer ver, Perim? Descompartilha a sua tela que eu vou botar aqui para vocês lerem aqui. Só para a gente ver aqui a questão. Espera aí. Deixa eu compartilhar minha tela aqui, que aí vocês vão ver exatamente o que eu estou falando. Ó. Esse aqui é só o sumário de mudanças, né, do guideline que saiu agora. Tá? Deixa eu diminuir aqui. Tá. Então, olha só que interessante. Né? A meta-análise de 7 estudos, essa que você mostrou aí, né, mostrou redução significativa das complicações em pacientes, complicações infecciosas de pacientes submetidos à biópsia transperineal comparado com a biópsia transretal. Então, isso é um nível de evidência 1A. Né? As meta-análises de 8 RCTs, incluindo mostrou que o uso de povidina, preparação de povidina antes da biópsia transretal, em associação com antibiótico profilaxia, resultou em diminuição do risco de infecção. E essa meta-análise também mostrou redução significativa de infecção após biópsia transretal quando usado antibiótico profilaxia versus controle. Ok. Então, olha as recomendações que mudaram. Preste atenção. Realizar biópsia de próstata transperineal por causa da diminuição do risco de complicações. Isso aqui é guideline europeu, isso mudou agora, tem pouquíssimo tempo. Aí fala sobre realizar a desinfecção após pré-biópsia transperineal, claro. Usar a povidina em biópsia transretal, isso é uma coisa que já existia. Essa discussão, ela também vem de um tempo por causa relacionada à resistência bacteriana, relacionada à quinolona. Vocês devem ter visto aí que isso é um problema aí mundial, na verdade, e há uma necessidade de reduzir o uso de quinolonas. Então, tem essa recomendação da Comissão Europeia de não usar quinolona, e quando você vai fazer a biópsia transperineal, você não usa ela, você usa um agente de profilaxia para germes de pele, né? A quinolona é gram-negativo entérico, né? E aí é basicamente isso, né? Aí a recomendação que eles dão é uma recomendação fraca, porque não teve estudos comparativos, né? Mas usar cefuroxime ou cefalexina, né? De segunda geração, primeira, segunda geração, cefalosporina, né? Pré-biópsia transperineal. Então, essa questão ela veio por causa disso, entendeu? E se você for perguntar hoje, praticamente ninguém vai dizer que a biópsia transretal é melhor nesse sentido. Claro que ela precisa ser factível de realizar. A biópsia transretal, o Fernando falou, ela é feita com anestesia local mais sedação, né? Os Estados Unidos até tem muitos centros faz só com anestesia local, tá? Faz um bloqueio ali na região perianal ali e faz a biópsia. A biópsia perineal já se começou a fazer aqui no Rio de Janeiro. Tem grupos aqui de urologistas, radiologistas que começaram a fazer. Não era possível ser feito, né? Mas é o início. Eu acho que vai vir para ficar. Não significa que a biópsia transretal vai ser abolida. Pelo contrário,
é factível de ser realizada, a taxa de complicação também não é alta, né? Como o Fernando falou, a biópsia transperineal, ela, se você for olhar a anatomia, né, imagina que você está fazendo um paciente em litotomia, assim, né? Você tem um acesso melhor à zona anterior, que sempre foi uma dificuldade da biópsia transretal, né? Então, a zona anterior da próstata é difícil de ser analisada via transretal. Transperineal, esse problema já é melhor solucionado. Existe uma outra questão também, técnica, que quando a gente vai fazer cirurgia, especialmente cirurgia robótica, que cada detalhe a gente tem mais percepção, aumentada a percepção, que o paciente, quando faz biópsia transretal, a gente normalmente deve esperar no mínimo 6 semanas. Por quê? Porque fica um tecido inflamado, periprostático, na região posterior. Então, quando você vai fazer aquele descolamento da próstata na área ali de Denovelier, às vezes isso gera aderências, né? E, teoricamente, quando você vai fazer a biópsia transperineal, isso você tem diminuído, porque você tem um acesso via ápice, né? Resta saber se a dissecção do ápice vai ser a mesma coisa, né? Eu confesso que eu não me recordo de ter operado algum paciente com biópsia transperineal. Robô, com certeza não. Então, essa é uma dúvida que fica, mas eu acredito que vai melhorar, principalmente a dissecção ali do plano posterior ali da face de Denovelier. Então, esse artigo foi para isso, mostrar essa mudança aí de paradigma, pelo menos é um grau de recomendação com nível de evidência 1A, né? E que a gente vai ter que começar a se habituar, né? E lembrando que a biópsia, né, no passado era feita assim, no consultório, a gente chegou a fazer ali na UERJ, você tinha um orientador, né, de agulha, né, uma calha, que você fazia com o dedo. A coisa já aperfeiçoou de uma forma absurda, né? A biópsia perineal, ela tem um template que você coloca as agulhas, né? Tem toda uma técnica e que é algo que pode ser desenvolvido, inclusive, por nós urologistas. Bom, era isso que eu tinha para falar. O Bruno chegou aí no meio, mas eu acho que ele deve querer falar alguma coisa. E quem quiser perguntar também, fica à vontade aí. Hoje tem mais residentes presentes. Perguntar e comentar, né? Então, já que ninguém falou nada, eu vou dar minha opinião aqui. Eu acho o seguinte, eu acho que vai ter uma dificuldade de aceitação, porque é o seguinte, quer ver? Vou dar um exemplo. Quando eu aprendi a fazer acesso profundo, eu fazia sem ultrassom nem nada. E a gente sempre faz isso com tranquilidade, inclusive quando vem com ultrassom para perto da gente, fala, não, você nem quer fazer com ultrassom. Já o pessoal que está anestesia lá só pega um acesso com ultrassom, eu tenho certeza que eles têm dificuldade de tirar o ultrassom de perto deles. É a mesma coisa a biópsia. Você na biópsia você tem a imagem, você vê entrando, você sabe onde você está, né? Você vê a agulha fazendo a biópsia. Agora, assim, eu já vi acho que umas 2 vezes uma biópsia transperineal, parece que você fica meio cego, assim, é um negócio que e tem uma resistência de aceitação, né? Que é uma técnica nova e tal. Entendeu? Então, eu acho que não vai ser essa coisa tão fácil de entrar, não. E outra, eu também tenho... O Daniel falou uma palhinha assim, que ele tem até, às vezes, até mais alta taxa de detecção do câncer, né? Na biópsia transperineal. Mas é uma coisa também que eu não... Aí essa é outra discussão, né? De como é que você vai... como é que é a técnica, quantos fragmentos você faz, né? A sensação que eu tenho é que é uma coisa meio, sei lá, meio às cegas, entendeu? Não, mas isso é apenas uma impressão de alguém que não sabe fazer a técnica, né? Talvez a mesma impressão que outros terão também que fazem por ultrassom. Essa é a minha opinião aí. Litig, só um detalhe, a transperineal também se utiliza do ultrassom. Ela também utiliza, entendeu? E com relação a complicações, de fato, a biópsia transretal, ela tem um nível de complicações, não é também... Quer dizer, é 1 para cada 100 pacientes pode concorrer com sepsis, em média, né? Não é baixo também, né? É alto. Não é que ela vai ser abolida, mas assim, são modernidades que chegam, né? A própria punção profunda, como você falou, é claro que é uma coisa muito subjetiva, a gente não está falando de um artigo aqui que estude isso, mas a gente tinha, no passado, níveis de pneumotórax, sangramentos, acho que talvez um pouco superior, né? Mas, assim, é um comentário meu. Bruno, quer comentar alguma coisa? O Bruno está aí, nosso oncologista ilustre.
Eu perdi aí uma parte aí da apresentação do Daniel aí, cara, grande. Eu, na verdade, vim muito mais para perguntar, né? Porque essa parte diagnóstica aí é toda do urologista, né? Aí as dúvidas, uma vocês já foram falando aqui, eu estou escutando para aprender, se o rendimento era diferente. Você tem algum estudo comparando o rendimento da biópsia, né, em termos de diagnóstico? Outro dia mesmo estava discutindo um caso com o Celso, e o Celso já apresentando um caso de paciente que tinha feito 3 tentativas já de biópsia, um paciente possivelmente, né, assim, do ponto de vista clínico, com tumor, até na ressonância, com uma lesão visível, provavelmente até um ISUP pelo menos 3, que apareceu, acho que no PRADS 4, se não me engano. E em relação a rendimento, enfim, não sei se foi apresentado, de repente eu perdi no início. E outra questão, assim, se tecnicamente é mais difícil, é uma questão só de aprendizado, é outra dúvida que eu ia perguntar. E eu não tive tempo de ler o artigo, vou ser sincero, eu não li. E aí é uma área que a gente acaba não tendo muita né, mão nisso aí. Isso aí é do urologista, né? A parte de diagnóstica, biópsia e tal. Então, eu queria aprender aí com vocês, escutar um pouco mais aí, né? Eu tô mais... Tem que perguntar, né? E aprender com vocês aí. Quer comentar, Perim? Essa questão da... Eu fui atrás dessa informação quando eu li no artigo, do porquê que eles falavam que a taxa seria superior ao de detecção de câncer. O que eu encontrei foi basicamente isso aí, que teria mais acesso à região anterior. Mas com relação à quantidade de fragmentos, isso aí eu também fiquei em dúvida. O Litig comentou, eu até queria ver se tem alguma coisa, se tem alguma diferenciação. Eu acho que não tem muita... Não muda muito, né? É mais ou menos parecido. Mas eu não encontrei exatamente uma... que a gente faz normalmente, o padrão para a gente são 12 fragmentos, né? Na biópsia transretal. Mas isso também varia. E eu também fiquei com essa dúvida com relação a isso. Mas essa questão da detecção maior é mais pela... Acho que pelo que eu entendi, é mais pela parte... por ser mais fácil de detectar a parede anterior, realmente. E o que foi outra coisa que o Bruno perguntou? Sobre a técnica, né? Aí eu nunca vi também, eu acho que o Litig falou que chegou a ver alguma vez, mas pelo que o que eu fui ler também, isso faz com ultrassom realmente, não tem diferenciação disso. Mas eu não sei como é que é, se a visualização do ultrassom ela é mais dificultada. Eu não entendi quando o Litig falou, eu não entendi se ele quis dizer que é mais difícil de perceber a imagem pelo ultrassom do que na biópsia transretal, ou se ele achou, ou se a que ele viu de repente foi feito sem ultrassom, não sei como é, não sei o que foi. Eu queria perguntar isso aí. Bruno, a gente lá, nós lá na UERJ, a gente faz muita biópsia, né? A biópsia é uma área do urologista, mas mais no serviço público, nós na UERJ, que a gente sabe fazer, é um procedimento que os R1s fazem muito bem, com sedação, sem sedação, anestesia local, mas no saúde suplementar, paciente privado, você sabe, vai para a medicina diagnóstica, que eventualmente tem urologista também, mas é a minoria. Isso do rendimento ser melhor foi o que o Peri falou, porque anatomicamente você analisa a próstata de frente, né? Imagina que é uma maçã ali, você tem o caule dela ali, ela está de frente, o caule é a uretra, né? Então você vai fazer a biópsia com as agulhas de frontal. Então a zona anterior ela é variada igualmente como a zona posterior. Quando você vai fazer a biópsia transretal, a agulha vem por baixo. Então, o rendimento dela perde muito na zona anterior, especialmente próstatas maiores, assim, né? Então, você fazer a biópsia sextante, que é o padrão que a gente faz, de frente, a biópsia, ela tem essa possibilidade de ser mais anatômica, né? Ela acessa melhor a região anterior. Eu acho que, não sei, o difícil é você botar isso à frente, né? Mas eu acho que vai ser o caminho, né? Já tem grupos fazendo, eu acho que vai ser uma tendência aí, e também pela redução, que eu acho que talvez esse seja um dos principais fatores aí relevantes, é a questão do uso do antibiótico, especialmente esses que geram muita resistência. Porque são muitas biópsias realizadas, né? Então,
ponto de vista de saúde comunitária, né, se reduzir o uso desses quinolonas, né, da sulfa de uma forma geral, o controle de infecção aí, vigilância sanitária opta por essas melhorias também, né? Eu acho que veio para ficar. Eu não acho que vai abandonar a biópsia transretal, não, tá? Mas eu acho que veio para ficar. Eu acho que os melhores centros vão acabar realizando de forma rotineira. E como eu falei, eu acredito também que isso possa vir a ter um pequeno benefício na hora da cirurgia nossa, por eliminar essa questão da prostatite relacionada ali na região posterior da face de Denovellier. Mas tudo requer tempo, essas mudanças, né? Como o Litig falou, eu acho que não vai ser assim de um dia para o outro, é uma tendência, né? Obrigado aí. Professor, a agulha que usa é a mesma da transretal? Não sei. Perinho, acho que depende, né? Não... Vou chamar de quem fazia aqui para comentar, né? Tem o Alex lá do Rio. Mas você leu alguma coisa? A gente fez uma vez com o Fabrício, mas foi às cegas, né? Não foi guiado por ultrassom, uma situação especial lá que ele fez. Leite, tem uma técnica. Foi guiada pelo dedo. A gente não sabe. É o que eu ia falar. O que vocês viram lá é a técnica que o Fabrício fez, acho que ficou essa expressão ser meio cegas, por isso, porque não tinha um material totalmente apropriado para ser feito. Porque se você pesquisa na internet, o material apropriado para fazer, ele parece um aparelho de Haifu, né? Entra um probe que fica fixo no ânus, faz o ultrassom, esse probe, o template, ele fica preso ali naquela região, e aí você consegue, tipo assim, como se fosse um plano cartesiano, você vai fazendo a biópsia, introduzindo as agulhas e vendo com ultrassom. Tem todo um trabalho, né? Tem aparelhos próprios para fazer isso, não é tão simples quanto parece, né? Acho que isso que também dificulta um pouco, né? Você falou que agora tem grupos no Rio fazendo, professor, porque provavelmente eles devem ter todo o material, todo o aparelho, tudo certinho para ser feito, porque não é uma coisa tão simples, vamos fazer lá na UERJ, botar o ultrassom e fazer, né? Tem todo um método para ser feito. Eu fui pesquisar também e eu fiquei nessa dúvida se toda essa aparelhagem era uma coisa que era o padrão ser feito assim, ou se dava para realmente a gente reproduzir de uma maneira com ultrassom mais simples. E também eu fiquei nessa dúvida, se dava para fazer com uma agulha normal, de Trucut normal e com ultrassom. Até acho que dá, assim, do mesmo jeito que o professor... Dá, só que aí teria que uma pessoa ficar segurando o ultrassom, enquanto outra perfura e, assim, acaba perdendo um pouco da qualidade do exame, né? Eu fiquei com essa impressão também quando eu fui dar uma pesquisada. Não, Perinho, depende de material isso aí. Entendeu? Depende de material, não dá para fazer, não. E um questionamento que tinha... era em relação à anestesia, que precisava ser uma anestesia hack, né? Mas não precisa hoje em dia, né? Hoje não é feito mais assim. Eu voltei aqui rapidinho. Estava escutando aqui. Ernesto, na verdade, não é tipo um Haifu. O material é um material específico, sim. É parecido com um material que é utilizado para crio, não para o Haifu, né? É como se fosse um retângulo que é colocado ali na região perineal, já com os pontos marcados para a realização da biópsia. Então, eu não digo Haifu em relação a digo ser um aparelho fixo, né? Que entra o probe fixo, ele fica preso ali. O aparelho parece o aparelho de crio. Né? Eu não sei se você já viu uma crio. O aparelho parece o aparelho de crio. Parece de fato. Né? E não é para fazer de qualquer forma. Vou passar no ultrassom e vou enfiar a agulha. Não, de forma nenhuma. Né? O negócio é feito com material adequado. Não é, eu estou a fim de biopsiar e vou biopsiar de qualquer forma. Não, porque às vezes que foram feitos lá na UERJ foi uma questão de exceção, né? E o que os meninos estão falando aí que eles viram, que eles ficaram com uma sensação errada, talvez seja isso, porque foi uma biópsia de exceção. Precisava pegar uma região anterior da próstata e não teria como pegar, e aí foi feito dessa maneira. Mas que eu estava tentando falar, tem toda uma técnica, tem toda uma aparelhagem. A gente nunca fez isso na UERJ.
tá? A gente nunca fez esse tipo de biópsia que está sendo colocada nos trabalhos, a gente nunca fez esse tipo de biópsia na UERJ, porque Sim. tem um material, sim, específico para isso. Tá? Alguém quer fazer mais algum comentário? Guilherme Litig. Posso fazer mais uma pergunta? Claro, Bruno. Em termos de custo, isso impacta também? Ou seja, vai sair bem mais caro fazer perineal do que fazer... Hoje o custo é mais alto? Bruno, eu não sei te dar essa resposta, né? Provavelmente sim, nesse momento. Eu não sei se, se o Daniel leu alguma coisa a respeito disso, do custo, mas uma das principais coisas que o trabalho diz é até redução de custo, né? Redução de custo com o uso dos antibióticos. Então, assim, talvez no início, para ter o software, né? Na verdade, a aparelhagem seja um custo que talvez seja o mesmo custo de um probe transretal, né? A gente teria que adquirir o material, mas eu não sei te falar, Bruno, qual é o custo desse material, mas eu acredito que tendo ambos os materiais, o custo vai ser mais ou menos o mesmo. Acho que é um custo fixo inicial só e depois não tem um valor importante diferenciado. É só realmente o custo de adquirir o material. Eu não encontrei, assim, porque na realidade essa dúvida quando eu fui pesquisar se o aparelho todo era sempre, se tinha que ser utilizado realmente uma aparelhagem um pouco mais complexa ou se dava para a gente reproduzir de uma maneira mais simples. Eu tinha ficado com essa dúvida, se era uma coisa, o aparelho, isso aí é coisa de grande centro, etc., Estados Unidos, Europa, e a gente aqui dá de outro jeito. Então, eu tinha ficado com essa dúvida, se realmente precisava utilizar um aparelhagem assim, mas agora eu entendi que sim. Mas deve ter um custo normal, é isso aí mesmo, custo inicial, mas depois acho que... Até porque no próprio trabalho, né, eles falam em redução de custo, né, Bruno? Então, deve ter algum custo, eu não sei o valor, confesso que eu não sei, deve ter algum custo inicial aí um pouquinho mais elevado, mas eu acredito que no agregado deve até sair com um custo menor. Gente, a gente está dando horário. Acabei retornando. Alguém quer fazer? Paulo, fala aí. Semana que vem é o protocolo ERAS, doutora Daniela Bouzas, que vai falar. O protocolo ERAS, que é sobre cirurgia urológica de grande porte, como ter uma recuperação melhor. Tá? O protocolo ERAS. É isso. Pode encerrar aí, Fernando. Alguém quer fazer mais algum comentário, alguma pergunta? Não? Então, gente, obrigado a participação de todos aí. Daniel, foi muito bom. Obrigado, professor. E boa noite a todos. Amanhã tem Uruonco. Beleza. Prazer. O doutor Boechat está presente ou acabou o castigo do doutor Boechat? Ainda está de castigo. Então, amanhã estamos lá juntos. Valeu. Boa noite. Valeu. Parabéns aí, Terinho. Boa noite. Obrigado, professor. Valeu.